Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, deu uma entrevista ao jornal O Globo e já tem muita gente dizendo que ele sinaliza com traição. Será mesmo? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos. E sendo membro aqui do canal, você ajuda a manter mais um espaço de luta e de combate contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde, complemente, mas sempre se lembre que só não vai xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 16 de março, são agora 6h20 da noite, ou da tarde, dependendo de onde você estiver, aqui na calorenta, quente e abafada Maceió nesse verão. Precisava dizer isso porque vocês não têm ideia do calor que está fazendo aqui na capital alagoana. Pois bem, o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, concedeu uma entrevista saiu hoje, no jornal O Globo, em que ele fala de uma série de situações e ele se faz uma crítica, se coloca discordante do posicionamento do presidente Lula em relação à Vale do Rio Doce, né, essa coisa da direção da Vale do Rio Doce e da Petrobras, e também sobre a questão, a fala de Lula sobre Israel, o massacre de Israel em Gaza, que eu sempre faço questão de ressaltar, justa, correta, certeira, uma analogia, está correta. Ele disse que o que se vê em Gaza só se viu, aí ele historicamente ele errou, mas ele não tem obrigação desse tipo de coisa, só se viu quando o Hitler resolveu matar os judeus. Mas enfim, não é a pauta desse vídeo. E é isso, são essas as discordâncias que o Carlos Siqueira apresenta nessa entrevista ao Globo. E nenhuma das vezes em que ele coloca a sua discordância em relação ao Lula nesses temas, ele o faz de forma agressiva, de forma truculenta contra o presidente Lula. Muito pelo contrário, ele é muito cordato com o presidente Lula, né? Ele não tem nenhum tom agressivo. Veja, ele foi perguntado sobre a questão de Israel, né? Essa fala de Gaza e Israel. A resposta do Carlos Siqueira: nós avaliamos o governo do presidente Lula com várias ações positivas. Há uma tentativa de retomada da normalidade democrática, mas não estamos numa situação normal. O bolsonarismo tem demonstrado muita capacidade de mobilização e de vitalidade, lamentavelmente. Formou-se uma frente, que é a Lula, e eu esperava que estivesse mais consolidada ao longo do governo. Olha que chama de jornalismo isso de nariz de cera, né? Olha o tamanho desse nariz de cera para ele entrar na resposta. A declaração que Lula diz a respeito de Israel, eu disse que foi desastrosa e continuo a achar que foi. Não há nem de longe uma comparação possível com o nazismo. Entenderam? Ele faz esse preâmbulo, ele ressalta ainda o grau de mobilização, de engajamento da extrema-direita brasileira, que é que o Brasil não vive uma situação de normalidade democrática. Ele sempre faz questão de frisar isso. Aí depois, pronto, outro tema que ele colocou foi a Venezuela, né? Ele tem discordâncias também em relação à Venezuela, mas sempre no mesmo tom. O Carlos Siqueira não dá um sinal de que pretende trair o Lula. Pelo menos não por essa entrevista, né? Não por essa entrevista. Veja, como vê a posição do presidente Lula sobre a Petrobras e a Vale. Tanto a Vale como a Petrobras hoje têm grande presença de acionistas privados. Elas têm regras próprias, que devem ser rigorosamente obedecidas. Se isso não acontecer, você gera desconfiança no mercado sobre os rumos da economia e sobre os rumos do país do ponto de vista econômico.
Não sei se foi correto que se permitisse tanta gente, como acionista, na Petrobras. Mas o caso é que hoje existe um grande número de investidores nacionais e internacionais. É preciso segurança jurídica. Essa repercussão não foi boa. Primeiro que ele não defende essa coisa desse tanto de acionista particular, né, os acionistas privados na Petrobras. Mas ele está dizendo o seguinte, já que está, tem que respeitar. É uma posição dele. E não houve desrespeito aos caras, porque essa coisa agora dos dividendos extraordinários está dentro da regra da Petrobras. Né? O Conselho pode ou não pagar os dividendos extraordinários. E está tudo bem o que ele disse. Não tem nada demais. Né? E aí ele vai colocando, ele pergunta, esses são os motivos para a frente ampla estar mal consolidada? Isso é a imprensa grande querendo colocar chifre em cabeça de cavalo. A fala do Lula em Israel, a questão da Venezuela, de Petrobras e de Vale não é causador para questões de popularidade do Lula, alta ou baixa. Não é. Eu fiz uma live só para membros aqui do blog do Cadu Amaral e que eu mostrei os dados, inclusive econômicos, inflacionários, que apontam as razões para uma queda de popularidade, de aprovação do governo Lula. Aí você tem que ser membro do canal para poder assistir. Está disponível ainda, você não precisa assistir ela ao vivo, ela está lá disponível. E com dados oficiais, inflacionários, etc. Mas, em resumo, a gente tem um acúmulo, por exemplo, de inflação de alimentos do governo Bolsonaro, que essa melhora da economia que a gente teve do governo Lula e também a diminuição do ritmo inflacionário não compensaram ainda a inflação de alimentos do período Bolsonaro. A gente precisa entender que inflação não é se algo está caro ou se está barato. Inflação é variação de preço. Eu posso ter um produto extremamente barato, mas com uma inflação em cima dele extremamente alta. Um exemplo caricato. Eu posso ter a última linha de iPhone a R$10. Extremamente barato, está de graça. E se de um mês para o outro ele sai de R$10 para R$40, a gente tem aí 300% a mais em cima do preço. É uma inflação gigantesca. Continua muito barato. Eu posso ter uma caneta, essa esferográfica comum, a R$100. Ela está extremamente cara. De um mês para outro, ela pode ter tido, inclusive, deflação de 10% e baixou de 100 para R$90. Continua muito alto, continua muito caro. A gente teve deflação nesse sentido. Então, o aumento da renda, inclusive do trabalhador, nesse primeiro ano do governo Lula de 2023, de quase 12, cerca de 12%, etc. Tudo isso, inflação controlada, não estamos tendo deflação, a inflação está em ritmo menos acelerado, está mais lenta, mas tem aumento, não está zerado. Então não houve essa compensação. E quem está na ponta, o povo, a população não quer saber de gráfico, número, tem pressa, quer que seja logo. Aí vem essa fala aí. Aí volta o Carlos Siqueira. O governo, de modo geral, tem acertado muito. Mas eu faço uma reflexão. Nós não retornamos 100% a uma democracia minimamente sólida. O desgaste que houve com Bolsonaro, o número de partidos, a forma como o parlamento passou a funcionar, executando uma parte significativa do orçamento, tudo isso impede planos de médio e longo prazo. Estão vendo? Aí depois um repórter do Globo pergunta se o PT menospreza o bolsonarismo. Ele nega, diz que não menospreza, que é uma conjuntura ruim, a conjuntura que é muito difícil. Estão entendendo? Aí lá a última pergunta, ou melhor dizendo, uma das últimas, que é a pergunta mais capciosa e que essa que eu vi muitas postagens, muitos comentários, portais inclusive aí, apontando isso como se fosse uma sinalização de traição, porque além da discordância de Vale e Petrobras, a resposta é essa pergunta. O PSB apoiará Lula em 2026? Resposta do Carlos Siqueira. O PSB não quer tratar desse assunto agora. Não vai dizer que apoia nem que não apoia. A gente fala demais sobre eleições quando devíamos falar dos problemas do país, que são graves. A resposta do Carlos Siqueira está correta, é perfeita. Não tem que falar de eleição agora. Por que o PSB vai dizer que apoia o Lula em 2026, se nem o Lula disse que é candidato à reeleição em 2026? Isso é para além do adesismo.
A gente precisa entender que apoio não é ser desista. O PSB é um partido independente, que ocupa a vice-presidência da República com o Geraldo Alckmin. E é sempre bom a gente ressaltar também que essa fala de Siqueira, inclusive, pode ser por problemas com o Geraldo Alckmin, e a gente não está sabendo. Porque o PSB é o vice do PT na presidência da República, mas não é por causa do partido, é por causa do Alckmin. Toda a movimentação que teve lá atrás para trazer o Alckmin para a chapa, o Alckmin deixou o PSDB e precisava de um partido para se filiar. E o partido escolhido foi o PSB, inclusive pela relação que o Alckmin tem com o Márcio França. Mas não é por conta do PSB a presença do partido na vice-presidência. A gente precisa ter muita clareza disso. E se o Alckmin sair do PSB, Lula é candidato à eleição, o Alckmin deixa o PSB e continua na candidata a vice? Por que o PSB tem que apoiar a chapa? Política não pode ser tratada como só na base da paixão. A paixão é boa, ela é importante, ela mobiliza, etc. Mas não pode ser tratado só assim. Esse jogo está sendo jogado. A gente não pode cobrar nem do PSB, nem de nenhum partido da base que apoie o Lula em 2026, quando nem o Lula disse que é candidato. Já começa daí. Porque ninguém pode apoiar alguém que não é candidato. É como se chegasse para mim e dissesse: Cadu, vou apoiar você para a prefeitura de Maceió. Mas eu não sou candidato. Ou disser: Cadu, não vou te apoiar para a prefeitura de Maceió, mas eu não sou candidato. Você não tem nem que me apoiar, nem que não me apoiar. Você não tem que fazer nada. É a mesma coisa aqui. Então não tem nessa entrevista do Carlos Siqueira, que eu vou, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou compartilhar, deixar o link da entrevista no comentário fixado. Não tem nada demais. Você pode discordar das posições do cara. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. Mas não tem traição à vista. Vai trair. Não é de confiança, porque o PSB apoiou o golpe da Dilma. Aquele PSB lá não é o mesmo de agora. Muitos daqueles que estavam lá saíram. Aquela coisa tem Heráclito Forte, tem essa turma aí. Tinha o prefeito de Maceió, o João Henrique Caldas, conhecido como JHC, que foi para o PL do primeiro para o segundo turno da eleição de 2022, para criar aquela narrativa de mudou de lado, que ele nunca mudou de lado, ele sempre votou no Bolsonaro, ele só estava no PSP. Prefeito, inclusive, que me processou. Aí você não está sabendo da história? Volta um vídeo antes que você vai ver, tentando me intimidar, o coitado, um menino mimado. Então, não tem nada demais nessa entrevista do Carlos Siqueira. Vamos ser muito francos, não tem. Olha, a gente tem que parar com essa coisa de que só serve o adesista. Porque é básico. Se não concordar com tudo, não serve. Porque se for nessa linha, nós vamos ter problema, haverá problema no governo até para ter o PT no governo. Porque o PT é um partido que tem correntes internas, né? Isso é público, notório, todo mundo sabe. Tem correntes internas que têm divergências pontuais sobre N questões, economia, governo de forma geral, arco de alianças, enfim. Então não é assim que a banda toca. Devagar com a dor, você que teve acesso ou a entrevista. Vamos lá, você teve acesso à entrevista. Se você parou para ler a entrevista, você viu que não tem nada demais. Mas para você que viu os comentários, as reações a essa entrevista, inclusive alguns portais aí, colocando esse tipo de coisa, melhore. Né? Tenha calma, se acalme. A manchete da entrevista também é claro, ela vai sempre puxar para o negativo, né? Porque, ainda mais porque é um aliado falando, assim, aí puxa para o negativo. Provavelmente se fosse alguém da oposição e que no meio da entrevista faz um elogio ao governo Lula, talvez a manchete fosse essa. Entendeu? Porque isso gera mais o interesse, a chamada para o clique ou para o compartilhamento, né? Mesmo sem ler. Isso é uma doença das redes sociais, né? Compartilhar links, conteúdos sem saber o que contém neles. Então, devagar com a dor, entenda que política é uma ciência que tem que se jogar de cabeça fria e que aliado não é adesista, não precisa ser adesista, não precisa concordar em 100% das posições. Precisa concordar no que importa, no principal. E na segunda entrevista do Carlos Siqueira aqui, o principal é derrotar
a extrema-direita, derrotar o bolsonarismo e consolidar a democracia, fazer o país voltar à sua normalidade democrática.